Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, O Espírito Milanês, no capítulo 20, O Encontro Sublime, na quarta parte. Alguns frades dormiam em camilhas e outros no próprio chão. Francisco, alta madrugada, punha-se em cuidados como testemunho de seu amor para com os companheiros de jornada. Fazia-se pai e mãe da comunidade inteira, cobrindo um aqui, outro acolá, entoando hinos de louvor a Deus em sons pouco audíveis para não acordá-los, e agradecia a Jesus pela paz que desfrutava ao ver todos os seus filhos espirituais reunidos em um só ideal, o de servir a grande causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela noite, o céu se apresentava mais lindo e profundamente encantador. Francisco, místico e poeta por natureza, agradeceu a Deus pela bondade e misericórdia de colocar tantas lâmpadas a iluminar o infinito, de perfumar o ambiente da terra por intermédio das flores, de fazer circular o ar por toda parte como garantia da vida. A sós e em êxtase agradecia ao Criador por tudo que existia no mundo. Terminada a louvação, seus lúcidos olhos deixavam escapar turbilhões de lágrimas como resposta da alegria do coração que ama verdadeiramente sem limites e sem exigências. Inclinou-se para o chão, iluminado pelo pálido clarão da lua, e beijou efusivamente as pedras que serviam de almofadas aos seus joelhos. Não se sabe quanto tempo permaneceu nessa postura de gratidão. Ao sair dali, à alta madrugada, dir-se-ia que o vento e as árvores manifestavam seu quinhão de louvor por aquele homenzinho desfigurado aos olhos dos poderosos da terra. Francisco, pelo prazer desfrutado com a prece aos céus, renunciando ao catre e à pousada onde ressonavam os discípulos, encostou-se do lado de fora da comunidade, falando consigo mesmo. A natureza é a melhor casa, não é nela que moram as árvores, minhas irmãs? Não é nela que vivem as aves, as flores e todos os animais? Não é nela que todo vive acha acolhida? Que tudo que vive acha acolhida? Porque eu, mísero pecador, não posso lhe fazer companhia? Recostando-se ao pé de um arvoredo amigo, buscou uma pedra ao lado como travesseiro e argumentou no silêncio da noite. Eu ainda estou achando uma pedra para reclinar a cabeça, o que meu mestre não tinha. Mesmo que não queiramos, somos impulsionados ao conforto. Acontece que corvos do plano astral inferior aproximaram-se de Francisco para o tentar. Era uma pequena falange de espíritos sensuais que, circulando o corpo do poverelo, pôs mãos à sua obra diabólica de tentação ao gênio da renúncia e da bondade. 3 guardiões da natureza de proporções impressionantes acorreram em defesa de Francisco, mas, como por encanto, apareceu-lhes um anjo que lhes falou com doçura e amabilidade, sem que os irmãos das sombras percebessem. Deixem que Francisco seja atacado. É necessário que por ele os céus se manifestem. Com a renúncia da mulher ao sexo, da roupa ao palácio, da ignorância ao saber, da família à humanidade, do homem comum aos reis, dos padres ao papa, do teto da natureza às grandes basílicas, não interrompamos, mas fiquemos atentos para que nada passe dos limites, de forma que o abuso das trevas não se transforme em esquecimento dos céus, em favor dos que trabalham para a luz do mundo. Até Francisco passando por essa situação de tentação, um espírito de alta grandeza. Agora imagina nós, né? Os 3 curvaram as cabeças diante do mensageiro. Meu cabelo tá caindo. Os 3 curvaram as cabeças diante do mensageiro do alto, afastando-se. A falange do mal investiu da maneira que lhe aprouve, fazendo desfilar mulheres nuas na retina espiritual de Francisco, sendo canalizadas todas as formas com o devido magnetismo para alguns centros de forças do homem de luz. Algumas irmãs do mundo invisível deitaram-se rente ao corpo do poeta das estrelas, fazendo reboliços aos sons de ritmos inconfundíveis e inconfessáveis. Passes eram dados de forma estranha no percurso da base craniana até a região sacro-espinhal, controlando respiração e gestos. Depois de mãos dadas em torno da árvore que servia de leito para
o viandante da paz, as trevas cantaram seu hino de vitória em movimentos sensuais por terem cercado Francisco de Assis, deixando somente uma saída, a perdição do mundo. Francisco acordou em desespero, olhou em torno de si, dotado de profunda sensibilidade, viu todos os visitantes do mal, vestidos como demônios da sensualidade. Quis levantar-se, mas não conseguiu. Pensou em orar, porém a voz não saía. Só podia pensar, e esse dom ele usou com segurança, pedindo a Deus e a Jesus recursos para se livrar do Satanás e sua corte, que o instigaram para o mal. Na rogativa mental, chorava qual criança com fome. Depois da oração, conseguiu levantar-se e falar. No entanto, observava que algo estava diferente, sentindo estímulos sem precedentes para o sexo. Avançou um pouco para frente, pensando em Jesus, retirou da cintura o cordão sagrado, jogou para o lado o manto e vergastou sem piedade o órgão genital. Deu mais alguns passos em pleno colóquio com os céus e, notando a sinistra comitiva ao seu lado, ajoelhou-se novamente no solo e com dificuldade fez uma rogativa em voz alta a Deus. Nisso, alguns transeuntes de Boêmia foram atraídos, reconhecendo o velho companheiro. Todos sorriram e cantaram, manifestando ao poverelo a sua alegria. Esse estático quase não os ouvia. Terminada a rogativa, arrancou o resto da roupa que ainda lhe cobria a parte do corpo. Olha para um antigo canteiro de rosas no qual somente restavam galhos e espinhos, por não ser época de flores, e completamente nu, jogou-se no acolchoado de espinhos e galhos, debatendo-se e rolando de um lado para o outro. Nossa, que cena! Ao sentir os espinhos penetrarem em sua carne, a natureza inferior se arrefeceu, e quando se lembrou que o mestre havia sido igualmente coroado de espinhos, foi tomado de uma grande alegria e amor por aqueles seres invisíveis que assistiam ao espetáculo da renúncia. Naquele instante, uma luz desceu dos céus e, batendo no peito de Francisco, iluminou-lhe todo o corpo. Diante daquela explosão feérica e policrômica, tanto os inimigos do Evangelho que tentavam inspirar Francisco para as trevas, quanto os seresteiros, saíram em debandada, sem olharem para trás. Francisco levantou-se com alegria, agradecendo ao Senhor, abençoou os espinhos da roseira, coloridos do vivo sangue de seu corpo, e partiu, já quase ao alvorecer, para junto de seus irmãos, sem reclamações nem tristeza. Ao chegar, acordou a todos como um general que volta da batalha com a palma da vitória, dizendo: "A paz seja convosco, meus filhos." Cantarolando um bom hino aos céus por estar vivendo na terra, começou a fazer a limpeza da casa e o primeiro de jejum para os comunitários do amor. Sol já alto, aqueles homens que assistiram ao espetáculo de Francisco de Assis, ensanguentado nos espinhos das roseiras, começaram a contar o sucedido. Avolumava-se grande caravana para ir ao lugar, pensando que ele houvesse sucumbido. Encontraram com espanto o roseiral florido, somente na área em que se deu o fato, com estrias cor de sangue vivo nas pétalas, dando a impressão de quererem falar de amor. Toda a cidade abalou-se com o fenômeno, de maneira que, ao entardecer, até a terra, onde brotavam as roseiras, já havia sido carregada de sorte a servir como medicamento para todas as espécies de enfermidade. Eis aí um fenômeno do espírito, que na sua reencarnação tomou o nome de Francisco de Assis como um raio de sol divino, para aquecer as almas no gelo da indiferença que sentiu o amor de Cristo, no seu mais alto grau em que se pode filosofar. Francisco e seus discípulos começaram a andar pregando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e por vezes pediam de porta em porta para abastecer a comunidade e doar aos pobres que encontravam ou que iam bater às suas portas. Nada era deles. Pediam e davam. No entanto, na hora de pedir, doavam algo de espiritual para os doadores de coisas materiais. Não se esqueciam do sorriso, da gratidão e ainda oravam por eles quando estavam em conjunto. Francisco, depois de preparar os discípulos nos conhecimentos evangélicos e nas suas regras de conduta,
enviava-os, como fez Jesus, de 2 a todas as cidades da Itália, no primeiro avanço, para depois serem enviados para o mundo. De vez em quando voltavam ao convívio em Assis com saudades dos irmãos da comunidade. Vinham ansiosos para contar as histórias e os fenômenos que aconteciam nas suas andanças. Francisco era o eixo da comunidade que acabou levando o seu nome como segurança doutrinária para os seus profitentes. O filho de Pedro Bernardone enviava seus discípulos para as cidades que as almas pediam, porém reunia-se com os seus companheiros em partida e os fazia lembrar muitas vezes os 2 mandamentos que transformaram a lei mosaica, e ainda reforçava: meus filhos, lembrai-vos do dever de servir e lembrai sempre onde estiverdes, para não serdes pesados a ninguém. Antes reparti o que tiverdes com os que precisam. Não vos esqueçais dos enfermos, dos estropiados, dos presos, dos leprosos, das mães aflitas, das viúvas e sem proteção e dos animais. Abençoai os que roubam e nunca vos levanteis do leito, sem primeiro orar. Jamais vos deiteis, sem primeiro vos entregardes à prece, agradecendo ao Criador de todas as coisas, a vida e tudo o que recebemos da natureza. Vou parar por aqui. Deixa eu ver. Observai o que falardes aos outros, para que a língua não sirva de motivo de escândalo. Sempre que o companheiro adoecer, dá-lhe toda assistência, com desvelo e carinho, tudo fazendo a ele como se fosse ao próprio filho. Estamos em urgência de renúncia e não poderemos nos esquecer da humildade em todos os momentos, da fé em todas as horas, da caridade entre todas as respirações do dia. Todas as vezes que partimos para algum lugar, peçamos a Jesus para ir à nossa frente e que os anjos do Senhor nos ajudem a pensar e a fazer o que deve ser feito. Nunca vos esqueçais da Mãe de Jesus, pedindo a ela as bênçãos, a confiança e o ambiente do amor que devereis despertar em vossos corações. Todos saíram com essas advertências. Falava Francisco muitas vezes a mesma coisa para que fossem gravadas as diretrizes e lembrados os preceitos. Cada grupo levava consigo o pergaminho da luz da vida de Nosso Senhor. Vamos parar aqui. Então aqui Francisco sempre orientava, em poucas palavras, ele sempre orientava o que Jesus nos orientou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aonde fosse a missão franciscana, que eles levassem o respeito, que eles tivessem responsabilidade diante da missão, que eles ficassem atentos e vigilantes diante dos percalços, né? Das tentações, como o próprio Francisco exemplificou o seu momento que foi tentado. Jesus teve um momento das tentações que na Bíblia, simbolicamente, eles dizem que foi no deserto, né, que foi tentado muitos dias, que ele entrou em jejum em razão disso, para refletir sobre as situações que ele ainda deveria agir na sua missão aqui na Terra. E Francisco também passou por esse deserto, né? Só que para mim foi um impacto muito grande. Não sei se isso aqui é fato, né? Ou se é, como que a gente diz, de uma forma simbólica, né? Que eles querem dizer que Francisco passou, ou se de fato ele passou por isso. Eu não consigo imaginar um ser humano, né? Mas a gente sabe que alguns padres, algumas pessoas ligadas ao clero sempre se mutilavam quando sentiam que a tentação estava próxima, né? Isso acontecia de fato, então pode ser que tenha acontecido de fato Francisco ter sido tentado e se jogado numa roseira para sentir a dor da carne e parar de pensar nessas questões sexuais. Enfim, é uma opção. Pode ser que tenha acontecido de fato, mas pode ser que seja figurado uma situação como essa, para a gente poder interpretar da seguinte forma: quando a gente começa a ser tentado, imagina que aquela tentação vai te causar dor. Você imaginando a dor, você já não quer a tentação. Eu prefiro acreditar que seja figurado. Eu quero acreditar que seja um ensinamento para todos nós. Toda vez que você for tentado, alguém chegou, te ofereceu cigarro, bebida, droga, promiscuidade,
facilidade para algumas coisas que você sabe que está errado, antes de você aceitar, imagina as consequências. Imagina o mal que isso pode te causar, o sofrimento que isso vai dar na sua vida ou na vida do próximo. Aí você já não vai querer, você vai sair fora daquilo. A tentação vai passar, porque ela vai falar assim: Ih, vim, tentei, não deu certo, vou embora, vou pegar outro, né? Então eu, Patrícia, prefiro acreditar que seja no sentido figurado, uma situação como essa. Mas tem relatos de fatos históricos que pessoas ligadas ao clero ou ligadas a algum tipo de religiosidade, que para sair de pensamentos negativos, para sair das tentações, preferem se mutilar, preferem se machucar fisicamente. Então, eu levo o ensinamento do tipo, veja as consequências, né? Se elas te trazem sofrimento ou trazem sofrimento para as pessoas em sua volta, evita, sai fora. E quando você sai fora, aquela tentação, aquelas coisas ruins acabam indo embora mesmo, porque elas não ficam insistindo. Quando a gente vai tratar uma pessoa na casa espírita, que ela chega para poder fazer uma desobsessão, o obsessor, gente, geralmente ele é obsediado. É incrível a gente falar isso. As pessoas falam, imagina, eu obsediando o meu obsessor? Geralmente é isso. A gente alimenta o obsessor, né? O obsessor tem raiva, tem ódio, tem ira, tem vontade de prejudicar a gente. Mas a gente está ligado a ele, a gente lembra dessa pessoa, a gente lembra ou daquela pessoa que está nos obsediando, ou a gente tem os sentimentos que ele possui. Então eu estou dando energia para ele, eu estou carregando a energia dele, né? Eu vejo uma pessoa, eu não quero ver aquela pessoa, nossa, eu tenho um ódio daquela pessoa. Aí o obsessor que está perto de mim, ele cultua ódio por mim. Se eu sinto ódio por alguém, eu estou alimentando esse sentimento que ele cultua. Então eu estou dando para o meu obsessor a energia que ele gosta. Aí ele fica ali. Ou então, morreu uma pessoa me devendo. Vamos supor, vamos dar esse exemplo assim, a pessoa me devia 5 mil reais e era uma pessoa toda torta, um cara que vivia devendo para todo mundo, aí ele morre, eu falo, desgramado. Ele era um cara que vivia devendo para todo mundo, um cara sem vergonha, um cara que era safado. Aí eu começo a falar mal do defunto lá, que ele era um cara que sempre caiu no erro. Em vez de eu orar pela alma desse infeliz, eu fico descendo lenha nele. Por onde ele passar, ele sente aquela energia da minha raiva, da minha mágoa. É assim? Você lembra de mim? Então eu vou ficar aí perto de você. Então, quer dizer, a gente alimenta o obsessor. Somos nós que trazemos eles para perto. O Francisco, ele não atraiu pela energia negativa. Mas toda vez que você quer fazer algo bom, você também atrai. Patrícia, mas você não acabou de falar que sou eu que alimento o obsessor? Então, o correto seria eu não pensar na pessoa, ou eu não cultuar maus pensamentos, e aí eu tô livre do obsessor. Não. Quando a gente faz o bem também, nós podemos atrair o obsessor. Nós também temos aqueles momentos de provas diante dos obsessores, que querem tirar a gente do caminho correto. Esses dias, no dia 24, 25, acho que foi dia 25, eu fiz uma live pelo TikTok, entrou uma pessoa e falou cobras e lagartos, um monte de besteira ao vivo ali durante os meus estudos com um amigo. Nós estávamos fazendo coisa séria, falando sobre Jesus. E entrou uma pessoa e danou a falar um monte de bobagem. Naquele momento eu fiquei abalada, né? Porque eu não estava esperando aquela reação de uma pessoa que eu não conheço, ou às vezes até conheço e a pessoa se esconde atrás desse negócio de hater aí para poder perturbar a gente, pessoas talvez que não gostem da gente, que tem algum tipo de diferença mal resolvida lá atrás, e a pessoa se esconde e é covarde e acaba vindo fazer um negócio desse, né, para deixar a gente constrangido. Enfim, conhecido ou não, o fato é que apareceu uma pessoa para atrapalhar um trabalho sério que a gente está desenvolvendo em relação à doutrina espírita, falando sobre Jesus, né? Procurando a nossa própria reforma íntima. Ninguém está ali pousando de santo. Eu não sou santa, tenho certeza que meu amigo que faz a live comigo também não é santo, mas a gente está ali estudando justamente para se melhorar,
para aprender e se melhorar e ajudar outras pessoas a encontrar o seu caminho tanto quanto nós. E aí vem uma pessoa para tumultuar tudo isso. A princípio eu fiquei tão chateada que quando eu desliguei a live eu falei assim, não vou fazer mais não. Aí no outro dia eu fiz um vídeo, mandei pro TikTok, falei, gente, me perdoem e tal, mas eu acho que eu vou fazer só os vídeos, não vou fazer live não, porque eu me senti muito constrangida, é chato. E aí eu recebi uma bomba de recados, né? Muitos recados carinhosos, muitos recados assim, positivos, dizendo que o trabalho está sendo bem reconhecido, que ele está sendo, né, primordial para a vida de algumas pessoas, que ele está sendo uma luzinha no fim do túnel para outras, que esse trabalho está sendo bom. Então, assim, tantas pessoas estão sendo beneficiadas e uma pessoa estava incomodada querendo tirar esse trabalho do ar. Porque sabe também que nós somos seres humanos e que a gente sucumbe. Ah, já que isso dói, eu não quero fazer. É a primeira coisa que passa na cabeça da gente. E é o que está passando na minha cabeça ainda. Aí ontem um amigo falou para mim assim, Patrícia, você faz um bem tão grande para tanta gente que você nem imagina. Você vai parar mesmo? Pensa bem. Vai vendo uma forma de bloquear, vai vendo uma forma, né, de você deixar, se a pessoa quiser falar, deixa falar, mas continua seu trabalho, não esquenta a cabeça com isso, porque vai aparecer uma série de empecilhos para você parar o trabalho. E aí você vai vendo Francisco de Assis, Jesus, você vai vendo Maria, você vai vendo outros exemplos que também passaram por adversidades e eram espíritos superiores. E passaram por uma série de adversidades e querendo realmente impedir o trabalho deles, as missões deles. Eu não sou missionária, eu sou uma aprendiz, eu estou aprendendo para tentar sair, né, das expiações que eu sofro. Eu estou na condição, dentro desse planeta de provas e expiação, eu estou dentro dessa condição de fazer provas e passo pelas minhas expiações. Eu não sou espírito evoluído e não estou aqui para ser seguido. Eu sempre falei isso, né? Então, passado e presente cheio de erros, eu tenho. Eu tô atolada de erros. Atolada. Sabe o que é uma pessoa que errou pra caramba? Sou eu. Só que isso não dá direito de ninguém me julgar. Não dá direito de ninguém ficar me agredindo. E eu não vou me permitir isso. Não vou permitir que alguém fique me colocando para baixo diante do caminho que eu escolhi. Outro dia, eu achei muito interessante, eu não sei o nome dela. Ela era uma atriz muito famosa, inclusive em novela. Depois ela fez algumas revistas dessas de mulher pelada aí. E esses dias atrás eu encontrei essa moça no TikTok. E ela estava falando assim, gente, eu mudei. E as pessoas olham para mim como se eu fosse aquela mulher que tirou foto nua. As pessoas olham para mim como se eu fosse hipócrita, né? Ah, olha lá, um dia ela estava lá ganhando dinheiro, tirando foto pelada. E agora ela está ali falando sobre o evangelho. Quem ela pensa que é para falar do evangelho? Ela tem moral para falar do evangelho, sabe por quê? Porque ela quer mudar, porque ela está mudando, porque ela está buscando a sua reforma íntima. Então ela tem moral sim. Ela pode não ter a moral das ações que ela lê, que ela estuda e que ela passa em palavra. Pode ser que nas ações ela não tenha moral ainda, mas ela está estudando, ela está se aprimorando. E à medida que ela está estudando e se aprimorando, daqui a pouco ela também vai ter a moral do fazer. Primeiro, a gente vai ganhando conhecimento e depois a gente vai praticando o conhecimento que se tem. Então, as pessoas às vezes te julgam por coisas que você fez ou faz de erro, mas não olham para você com os bons olhos da sua tentativa de acertar. E aí, nessa de pegar as suas falhas, elas te condenam, elas te tentam, elas querem tirar você do caminho, elas querem execrar você, querem constranger você para que você desista. São as tentações. E aí é só não ceder. Ah, mas é fácil. Não. Lógico que a primeira sensação que dá é vou largar tudo, né? Vou parar com isso. Para Francisco, para Jesus e para tantas outras figuras e personalidades que tiveram missões de ajudar a todos nós a evolução, para eles era muito simples. Cada um vai para sua casa, cuida da sua família, ama os seus parentes, vai lá, trabalha, ganha dinheiro, sustenta a família e quando desencarna, tchau. Mas não, eles se colocaram perante a essas missões, mesmo sofrendo consequências e tentações
para que o mundo pudesse dar um salto, para que o mundo pudesse evoluir. E a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente pode fazer o mesmo. Todos nós podemos e temos o direito de mudar um pouquinho todo dia, toda hora. Ah, se fosse em outro momento eu falaria tal coisa. Ah, se fosse em outro momento eu desligaria da cara. Se fosse em outro momento, eu ia procurar na internet quem é essa pessoa que está me degradando aí, ia processar. Mas em outro momento. Naquele momento, a única coisa que me passou pela cabeça, vou bloquear o distinto e vou ver se realmente compensa continuar ou não. Quando eu vi os recadinhos e o apoio que eu recebi dos amigos, eu falei, gente, eu acho que é melhor eu continuar, né? Se não der certo mesmo, se eu ver que não dá frutos, que não está ajudando em nada, a gente para. Mas enquanto estiver ajudando, a gente deve continuar, porque as tentações elas vão surgir. Aquela coisa do impedimento, né, das pessoas que te olham. Gente, é tão engraçado essas coisas, porque brota, sabe? Coisas ruins, coisas que te trazem más lembranças, brotam do nada, do nada. Até pessoas com quem eu tive atrito no passado, que eu não tinha notícia nenhuma, estão aparecendo agora. Estão me buscando na internet. Eu vi pessoa que eu não me dou, pessoas que eu tive problemas de convivência, pessoas que tentaram me fazer muito mal na época, não tão distante assim, e que agora me aparecem lá no TikTok visualizando os meus vídeos. Então, assim, de tempos em tempos vão aparecer pessoas, espíritos que queiram desviar a gente, que queiram desviar o nosso foco, que queiram trazer lembranças desagradáveis, que queiram tirar a gente do trajeto que a gente escolheu para fazer o bem para nós e para outros. E a gente não deve ceder. De alguma forma a gente tem que fazer como o rio, né? Passar pelos obstáculos, atravessar, né? Todo o trajeto, a jornada, buscando ajuda, auxílio de outras margens, né? De outros rios, ganhando força para que a gente possa seguir. Então, os outros rios que eu busco força, além do plano espiritual, são aqueles anjos que Deus dá o nome de amigos, de família. Então, vamos nos fortalecendo diante das pessoas que a gente gosta, vamos nos fortalecendo diante dos nossos objetivos, das nossas metas, sem desistir, sem imaginar, sem imaginar não, sem praticar o mal contra nós. Essa parte aí do Francisco cair numa roseira, eu ainda fico meio assim. Praticar o mal contra mim, não, né? Para que doa e eu saia, não. Mas eu imagino sim que tudo o que a gente está fazendo, a gente tem que ter uma visão lá no futuro. O que eu estou fazendo hoje vai me trazer sofrimento? Então eu não vou fazer. O que eu estou fazendo hoje está sendo bom? Então eu vou continuar fazendo. Então a questão da live, por exemplo, eu só vou continuar enquanto estiver fazendo bem. Se estiver fazendo mal para alguém ou fazendo mal para eu mesma, a gente para, porque a gente não é masoquista, né? De querer sofrer. Por isso que eu não aceito muito essas passagens assim. Eu fico meio relutante para entender e para aceitar, né? Eu acredito que Deus não quer o nosso mal. Ele não quer que a gente faça mal para nós mesmos. Mas eu acredito que ele queira despertar, né? Então, olha, cuidado com aquilo que você vai cair, é uma cilada. Vai trazer sofrimento, então não faça isso. Então, eu acho que o maior ensinamento do trecho de hoje é esse, né? Nós podemos fazer tudo e muito mais do que Jesus, lembre-se disso. Mas sempre com coerência, com fé, com amor, com a maior da boa vontade de que as coisas caminhem de acordo com a vontade de Deus. Acima de tudo é a vontade de Deus. Então, sempre com o pensamento ligado ao Criador. Aí não tem erro, eu acho que a gente não tem que se preocupar. Agora, se a tua intenção tiver uma intenção maliciosa, se a tua intenção tiver um sentimento egoísta, né? Aí você toma cuidado, porque vai vir chumbo grosso, né? Então nós temos as nossas pequenas missões. Vamos dar conta delas sim, se Deus quiser. Independente do pensamento, da opinião, do julgamento dos outros, da fala, das ações dos outros,
Eu não sou, o Divaldo falava isso sempre, né? Nós não somos responsáveis pelo comportamento do outro. Nós não temos como imaginar como que é o comportamento do outro perante as nossas atitudes. Nós não temos como prever o que o outro vai falar ou fazer para nós. Mas nós temos condições de raciocinar como nós devemos agir perante a ação do próximo. Então é isso, né? Vamos tentando equilibrar isso de uma forma branda, tranquila, com fé, né? Com o pensamento voltado para Deus, com o nosso coração voltado para Jesus, para que a gente possa fazer sempre o melhor por nós e pelo próximo.